Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física do nosso curso da Escola Imperador. Hoje iremos falar sobre o conceito de movimento relacionando grandezas e unidades de medidas. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a física. O movimento. O que é movimento? Vinha a ser a variação de posição espacial de um objeto ou um ponto material em relação a um referencial com o passar do tempo. Se não tomarmos como um objeto como referencial, se não tivermos esse referencial, não conseguiremos dizer se está em movimento ou se algo está parado. Estudaremos a cinemática. E o que seria a cinemática? O que ela estuda? É a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos ou partículas sem levar em conta o que causou esse movimento. Movimento, repouso e referencial. Temos que diferenciar cada um para compreender um pouquinho mais as noções. Um móvel está em movimento em relação a certo referencial quando o móvel sofre um deslocamento em relação ao mesmo referencial, ou seja, ele vai estar em movimento se houver alteração de mudança de espaço ou distância com o passar do tempo. Se essa posição ou distância variar com o passar do tempo, ele está em movimento. O que é móvel? Móvel é todo corpo dotado de movimento. Um trem correndo velozmente sobre os trilhos é um exemplo, ou um navio cruzando o oceano, uma pessoa correndo ou uma bola rolando. São situações que podemos considerar como móvel, algo móvel. Já um ponto material é todo corpo cujas dimensões são desprezáveis em relação à distância considerada. Então, um automóvel em uma rodovia em movimento é um ponto material, pois suas dimensões são desprezáveis. Temos também referencial e repouso. O que é o referencial? É o chamado de referencial, é o corpo em relação ao qual identifica se o móvel está em movimento ou em repouso. Mas vale ressaltar, saber que a forma da trajetória que o corpo descreverá depende do referencial que vai ser adotado. Abaixo, na imagem, nós temos um observador, o homem, onde mostra no plano cartesiano, como referência, as direções que pode ser dada como trajetória. Temos acima da sua cabeça a direção Z, do eixo Z, ou à direita do observador, o eixo Y, ou à esquerda do observador, o eixo X. Um corpo pode, num determinado instante, estar em repouso em relação a um certo referencial e em movimento em relação a outro referencial, pegando como base de análise o passageiro e o motorista. Em relação ao ônibus, a distância entre eles não aumenta nem diminui, ou seja, permanece a mesma. Então, falamos que o corpo ônibus está em repouso em relação ao motorista e ao passageiro. Já se formos analisarmos ambos, tanto o motorista quanto o passageiro, em relação a outra pessoa da imagem que está fora do veículo, a distância com o passar do tempo vai diminuindo. Se ela for dotada como referencial, vai estar em movimento, porque a distância entre eles modifica com o passar do tempo. Temos também a trajetória. A trajetória é o lugar geométrico ocupado pelo móvel ao longo do seu movimento. Seu rastro no espaço visto por um certo observador, logo a trajetória depende do observador e do referencial. Porque se observarmos na imagem, o avião libera um objeto
E tanto o piloto quanto quem está na terra vai estar observando, só que ambos terão visões diferentes, porque quem observa o objeto cair de dentro do avião vê sempre em linha reta, já quem está na terra vê essa linha como uma curva, que é o arco da parábola. Então, dependendo do observador ou do referencial adotado, a trajetória pode ser diferente. Temos, com relação à trajetória, movimentos classificados em retilíneos e curvilíneos. No caso, a gente vai começar falando sobre os retilíneos, quando a trajetória do móvel é uma linha reta. A queda de uma bola, por exemplo, a descida de um elevador, um avião cortando o ar, são exemplos de algo com retas. Já os curvilíneos, quando a trajetória do móvel faz uma curva, ou uma linha curva, incluindo os movimentos circulares, elípticos, parabólicos e hiperbólicos. Então, nós temos aí a roda gigante, como exemplo também a Terra em torno do Sol ou em torno do seu próprio eixo, também tem movimentos de curvas, e o lançamento de uma bola numa jogada de golfe, onde tem a velocidade inicial, que parte do instante zero, porque não tem velocidade nenhuma, e tem a trajetória dela, né, do corpo, que ela sobe, porém ela desce, devido à força da gravidade. Também pode ser dividido esses movimentos, tanto retos como curvos, em 3 tipos: em uniforme, acelerado e retardado. O uniforme é onde a velocidade não muda, mantém sempre a mesma, independente do tempo que você vai analisar. Já o movimento acelerado, ele vai variar de acordo com o passar do tempo, que o nome já diz, aceleração. Já o movimento retardado, ele já vai acontecer o contrário. À medida que passa o tempo, ele vai diminuindo. Dos movimentos que temos os movimentos retilíneos uniforme, que ele vai se movimentar em linha reta, e a sua velocidade vai manter sempre a mesma, ou seja, nunca muda. Temos movimento retilíneo acelerado, onde que a linha reta, com o passar do tempo, vai só aumentando. Também temos o movimento retilíneo retardado, que teremos o movimento também em linha reta, só que a sua velocidade diminui com o passar do tempo. Já na classificação para movimento com curva, teremos o movimento retilíneo, movimento curvilíneo uniforme. O corpo não se movimenta em linha reta, pelo contrário, é curva, e o módulo da sua velocidade nunca muda. Já o movimento curvilíneo acelerado, o corpo não se movimenta em linha reta e o módulo da sua velocidade aumenta com o passar do tempo. E por último, temos o movimento curvilíneo retardado, onde o corpo não se movimenta em linha reta, mas em curva, e a sua velocidade vai diminuir com o passar do tempo. A linguagem matemática do movimento. Na figura abaixo, tem uma bola por uma trajetória orientada. E nela vale destacar a posição, que é representada pelo símbolo S, de um ponto material, é o lugar que o móvel ocupa em relação ao referencial adotado. Então, se vocês analisarem nessa linha, ela tem um instante zero, tem um instante que é a posição 2 positivo metros e 2 negativos também para metros. Onde, lembrando que esse zero é a origem dos espaços, que a gente viu nas aulas anteriores do módulo de matemática, onde à direita teremos os valores positivos do zero e à esquerda do zero teremos os valores negativos, tá? Só para a gente estar compreendendo um pouquinho melhor aí esse valor dessa trajetória. O deslocamento é chamado por ΔS, que é esse triângulo aí, triângulo S, tá? Corresponde à posição em que o móvel ocupa no final do movimento, menos a sua posição no início do movimento. Na figura abaixo, nós temos o instante origem, que é o semáforo, e onde o objeto, no caso o veículo, tem o SI, que é o espaço inicial,
E lá na trajetória, na parte final, tem o SF, que é o espaço ou posição final, onde calcularemos o ΔS, que é esse espaço final menos o espaço inicial, ou a posição final e menos a posição inicial do veículo ou objeto. Vale também ressaltar que é levado em consideração o intervalo de tempo, que é o ΔT. O tempo é transcorrido entre o instante final e o instante inicial. Então, qualquer movimentação que seja feita com qualquer objeto, temos a origem da trajetória, que é o zero, tem o espaço inicial, que nesse espaço inicial temos o T0, que é o tempo inicial, e temos o T, que é o tempo final. Então, para calcular essa variação, ou seja, o passar desse tempo, é o ΔT igual a T menos T0. E assim a gente terá o intervalo de tempo usado na variação do espaço. Temos também mais uma situação que é a velocidade média, símbolo Vm. Ela é determinada pela razão, ou seja, pela divisão entre o deslocamento do espaço, que a gente viu há pouco, e o intervalo de tempo, o ΔT. Exemplo, nós temos que um rapaz percorre espaços iguais em tempos iguais. Ele leva 2 segundos para percorrer cada 10 metros. Em relação à posição inicial, que neste caso é 0, teremos. Como ele vai iniciar, todo início é 0, né? Então, a partir desse momento que ele começa a sua trajetória, ele, quando der 2 segundos, correu 10 metros. Aumentou para 4 segundos, 20 metros. Aumentou para 6 segundos, 30 metros. Aumentou para 8 segundos, 40 metros. Então, à medida que o tempo passa, ele dobra, a distância também dobra. Então, são grandezas proporcionais. Se você olhar, abaixo temos que a velocidade média, Vm, é igual a o ΔS, que é a variação do espaço, dividido pelo ΔT, que é a variação do tempo. Então, nós temos que quando foi 10 metros, dividido para 2 segundos. Quando foi 20 metros, dividido para 4 segundos. Quando foi 30 metros, dividido para 6 segundos. E quando foi 40 metros, dividido para 8 segundos. Qualquer uma das contas vai dar a mesma resposta, 5 metros por segundo. E temos aqui algumas grandezas, ou seja, a demonstração das nossas unidades, que são elas. Uma grandeza física é uma quantidade que pode ser medida e representada por um número associado a uma unidade de medida. Então, aqui nós temos vários, tá? Temos o quilômetro, km, hectômetro, hm, decâmetro, dam, metro, decímetro, que é dm, centímetro, cm e milímetro. Só que o que a gente mais utiliza são os quilômetros, km, metro, centímetro e, em algumas situações, milímetros. Aqui a gente tem um exercício resolvido, que ele pede o seguinte: para calcular em metros por segundo a velocidade de um móvel que percorre 14,4 km por hora em 3 minutos. Então, como ele pede para que seja solucionado em metros por segundo e a informação que foi dada está em quilômetro e o 3 é minuto, teremos que transformá-los. Então, o espaço que a gente tem, a posição, é 14,4 km. Teremos que transformar para metros. Lembrando que 1 km tem 1.000 metros, então por isso devemos multiplicar 14,4 por 1.000. Daí teremos esse valor de 14.400 metros. Já a variação do tempo tem 3 minutos. Lembrando que 1 minuto tem 60 segundos. Portanto, 3 vezes 60 é igual a 180. A partir dessas informações que já está em metros e a outra em segundos, podemos calcular a velocidade média. Que eu vou pegar a variação do espaço, dividir pelo tempo. Variação do espaço é 14.400, dividido pelo tempo, que é 180. Então, a velocidade é 80 metros por segundo.
E aqui a gente mostra também algumas grandezas fundamentais que a física também usa, né? As unidades fundamentais, o nome dessa unidade e o símbolo. Para comprimento, metro, símbolo M. Para massa, quilograma, símbolo Kg. Tempo, segundos, símbolo S. Temperatura, Kelvin, símbolo K. Intensidade de corrente, ampere, símbolo A. Intensidade luminosa, candela, símbolo CD. Quantidade de matéria, mol, símbolo mol. Um exemplo de movimento uniforme é o caso dessa ciclista, que o movimento dela aumenta sempre de 6 em 6 metros a cada 1 segundo e a sua velocidade é constante. Então, por isso, o seu movimento é uniforme. Já o movimento variado é aquele que o nome já diz, vai variar, vai aumentar ou vai diminuir, dependendo do tempo, né? Então, aí no caso, esse rapaz que está sobre a moto, que ele é o móvel, o objeto, ele, quando está no início, tempo 0, velocidade 0. Mas quando ele começa a percorrer, passa tempo 1, a velocidade fica 2. Dobra o tempo para 2, a velocidade fica 4. Aumentando para 3 o tempo, segundos, a velocidade fica 6 metros. 4 segundos, a velocidade fica 8. E 5 segundos, a velocidade fica 10. À medida que o tempo aumenta, a velocidade também aumenta. Tá? Então, um é proporcional ao outro. E isso é um movimento variado, que vai variando com o passar do tempo. Temos também a aceleração média, que é a AM. A aceleração média é a divisão que faremos entre a variação da velocidade média e o tempo de intervalo. Esse motociclista, no tempo A ou no momento A, ele tem a velocidade inicial 0 e o tempo 0, pois não está em movimento, então está parado, então não tem nem velocidade e nem tempo, porque ele ainda vai começar. A partir do momento que ele se desloca até o ponto B, ele tem a velocidade de 8 metros por segundo e o tempo de 10 segundos. Movimento dos corpos em queda livre. Devemos lembrar que nós temos aceleração que ocorre pela atração gravitacional, que a Terra exerce nos nossos corpos que estão em suas proximidades. O que é a gravidade? É aquilo que faz com que a gente mantenha-se preso à Terra. Porque se não tivéssemos a gravidade, nós flutuaríamos igual na Lua, tá? Porque lá não há gravidade. Então, a aceleração dos corpos em queda livre é de aproximadamente sempre 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse rapazinho da foto, ele está mostrando que quando ele faz o lançamento do objeto para cima, ele sobe, vai até um ponto máximo e vai cair novamente retornando para a mão dele. Isso acontece porque a gravidade puxa o objeto novamente e retorna em queda livre. Aqui nós teremos um exercício para que vocês façam, tá? Para poder estarem me entregando. E após tem o gabarito, só para que vocês saibam se o que vocês estão fazendo está certo. Porém, terá que mandar com os cálculos, certo? E aqui tem algumas referências. Obrigada. Essa foi mais uma aula de física. Bons estudos e até a próxima.